Eu sou realista, pé no chão e respeito muito tradição, costumes. O Vasco, em algumas situações, se repetir no tempo inteiro. A gente pega o Flamengo na final e perde toda hora. Com time igual, com time melhor, com time pior. A gente pega o... Decepção. Eu fiquei decepcionado com o que eu vi do Vasco da Gama ontem. Fica até não. Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Albini e hoje seus mitos. O desespero bateu lá na colina e no meio do desabafo de vascaíno lembrou inclusive do nosso Flamengo. Cara, o vídeo está sensacional, tá bom? Os créditos vai lá pro canal Dieguinho, né? Futebolaço Vasco. O link está na própria descrição do vídeo, tá bom? E logo depois também vai lá pro canal Fanático Vascaíno. O link também está na própria descrição do vídeo. Vão lá, conhecer o trabalho de ambos, mitos, claro, respeitando sempre o trabalho na instituição clube. Então brinquem, dois sim, mas claro, tem um limite aí, né, seus mitos, tá bom? Não vão apelar muito não, tá bom? Vamos lá para o trabalho deles. Um abraço para ambos aí, tá bom? Bora pro conteúdo porque o vídeo de hoje está sensacional, nação. Bora lá. O que é ganhar no Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. E aí, quando eu falo, rodada não foi boa, fulano ganhou, não sei quem ganhou, porra, pessimista, porra, é só fazer a parte do Vasco, é só a gente ganhar. Sendo que você vive em Nárnia, que mundo que você vive? Se você é minimamente conhecedor da história do clube que tu diz que tu torce, você vê a história do Vasco em algumas situações se repetir no tempo inteiro. A gente pega o Flamengo na final e perde toda hora. Com time igual, com time melhor, com time pior. A gente pega o Corinthians em casa e em fora e a gente toma pau do Corinthians. A gente perdeu o Mundial de Clubes para eles com um time melhor em 2000, com o Edmundo perdendo pênalti. A gente foi eliminado para eles em Copa do Brasil em 2007 com um erro grotesco de arbitragem. A gente perdeu o Campeonato Brasileiro de 2011 para eles. A gente foi eliminado para eles em 2012 na Libertadores. E toda hora, a todo momento, o Vasco pega o Corinthians e não ganha. É inacreditável. O Cássio nunca perdeu pro Vasco vestindo a camisa do Corinthians. Isso é inacreditável e inaceitável para um clube do tamanho do Vasco. E aí, eu sou o maluco. Eu sou o pessimista. Quando eu fico o tempo inteiro falando, seca os outros. Tem que torcer pros outros perder. Porque eu vejo o Vasco pontuando pouco nas últimas rodadas. Aí eu escuto o tempo inteiro, porque eu não sou pessimista, eu sou realista, pé no chão e respeito muito tradição, costumes. O Vasco é um time que nos últimos anos dificilmente perde pro Fluminense. A gente passou um períodozinho agora esquisito que a gente veio perdendo para eles. Pronto. No Campeonato Brasileiro agora, o Fluminense não ganhou do Vasco. Empatou no turno e perdeu de goleada no retorno. Eles com um time melhor que a gente, campeão da América. O Vasco bate muito no Botafogo. Se você pega os clássicos carioca, é disparado o time que mais tem vitória sobre o outro em clássicos. O Vasco sobre o Botafogo. Pega o retrospecto de finais entre Vasco e Botafogo. O Botafogo ganhou muito mais títulos em cima do Vasco quando ambos se enfrentavam em final. Inclusive aquela da reboladinha do Gonçalves. Teve uma exceção recente, fizemos 3 finais, 2015, 16 e 2018. A gente ganhou 15 e 16 em cima deles e 18, aquele gol do Carly no final, o jogo foi para os pênaltis, a gente perdeu. Apertado, 2-1. Agora volta a fita. Final Vasco e Botafogo. Na grande maioria das vezes, o Botafogo ganha do Vasco. Mas jogo normal valendo nada, o Vasco ganha do Botafogo. É só você estudar minimamente e olhar que você vê que a história se repete. E aí, se você pega Vasco e Corinthians, casa também num período de derrocada do Vasco, o Vasco tendo times um atrás do outro pior e o Corinthians numa crescida muito grande. O Corinthians ganhou a maioria dos seus títulos na virada dos anos 2000. E aí era óbvio, e aí vamos falar do jogo de sexta-feira, é óbvio que o Corinthians não ia jogar hoje o que ele jogou contra o Bahia sexta-feira. Aí tem uns emocionados, tem a turminha de Nárnia, tem a turminha que é descolada da realidade e não tem feeling de bastidor, de entender como é que as coisas funcionam. É óbvio que a derrota do Corinthians foi super, hiper, mega esquisita pro Bahia.
E nada tem a ver com o Bahia. O Bahia fez o dele. Tinha uma eleição acirrada, apertada, um grupo que está dominando o clube desde 2007 e era óbvio que se tinha um desejo de uma mudança, de uma troca na oxigenação do Corinthians. E de forma super estranha, o Corinthians toma a maior goleada que ele tomou na arena, na Neoquímica Arena. É atropelar. E, realmente, pra quem não pegou o contexto, é o seguinte, o Dieguinho vinha avisando aí pros vascaínos, né, que o Vasco tava correndo muito risco de cair e tudo mais, por causa dos jogos difíceis que teria e porque os times concorrentes estavam pontuando, né, e aí os vascaínos começaram a criticar muito ele, por isso esse desabafo dele aí, lembrando inclusive do nosso Flamengo, cara. Parabéns, Dieguinho, pela sinceridade, eu entendo seu desabafo, bora seguir. A palavra resume muito o que foi a derrota de ontem, a noite mal dormida e a sequência, o olhar para frente. Decepção. Eu fiquei decepcionado com o que eu vi do Vasco da Gama ontem. Um time que vinha de 6 jogos sem perder, 12 pontos de 18 disputados. Não foi por conta ou por causa do resultado de ontem que o Vasco permanece ou não na Série A. A discussão é muito maior, é longa. Vem de 42 pontos que nós disputamos no início e só conquistamos 9. Pela incompetência de quem entrou em campo, pela incompetência de quem estava à beira do campo, pela incompetência de quem montou o elenco, aquela oportunidade. Porque depois que o técnico Ramon Dias chegou, Medel, Verratti, Payet, Maicon e tantos outros, Paulinho, Prachetes, todos que chegaram depois, são 33 pontos. Mas há quem ache que futebol é um trabalho de longo prazo, tem que usar palavras bonitas. O torcedor do Vasco, em especial, está de saco cheio de ouvir aqueles filósofos, aqueles encantadores de serpente, aquelas figuras que não sabem absolutamente nada de futebol, mas que se escondem atrás das capas e dos cargos. Alguns já foram embora, mas deixaram um legado, arrebentaram com o Vasco. Não adianta falar isso agora? Sempre adianta. Porque aconteça o que acontecer, o que eles fizeram foi uma enorme sacanagem com o torcedor vascaíno. Seus mitos. Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, não se esqueçam de mim não. Saudações rubro-negras. Tamo junto, nação. É nóis!